Olá, sejam bem-vindos! Hoje estamos aqui numa noite de lançamento. Sim, hoje vou lançar o meu 8º livro, junto com mais vários autores aí, coautores de um livro, de uma mentoria onde nós estamos participando aí do Rafael Medeiros, que ele é o fundador da Escola de Gestão do Tempo, a Times School. Então hoje também, neste exato dia, no dia 11 de junho de 2024, também comemoro os meus 36 anos, também faço aniversário. E também estamos com 9 coautores deste livro, lá em São Paulo também fazendo o seu lançamento presencial. Então aproveitei também essa data, uma data super especial e importante, tanto do meu aniversário como também de estar lançando esse 8º livro. E é o segundo livro, inclusive, que eu estou participando aí numa coautoria junto com Rafael Medeiros. E também hoje estou comemorando também 3 anos em que eu destravei aqui para o digital. E quando destravei para o digital, foi exatamente através de um lançamento de livro, onde lá atrás eu comecei a participar de uma mentoria junto com o Pablo Marçal, né, dentro do PLD, que é o Programa Liberdade Digital. E nessa data, nesse mês, no caso foi o mês de junho, a gente começou aí trilhar esse caminho do digital. E eu lembro que eu ainda demorei um pouquinho para entrar aqui no digital de verdade, e a gente teve uma proposta de fazer um livro. Então fez o meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, e a partir dele, né, eu escolhi exatamente o dia 11 de junho para eu começar a destravar aqui no digital. Então é um dia muito especial, muito importante, e eu quero convidar você a chamar mais pessoas para participar dessa live. Essa live muito especial para mim e também para muitas das minhas alunas que também fazem parte dessa história, que também fazem parte desse movimento, onde eu comecei também a fazer os livros, onde eu comecei também a estrear aí, falando um pouquinho mais sobre a questão da escrita, onde também eu decidi que sim, era momento de eu estar ali entrando para o digital. Então, se você está aqui comigo, você que me conhece, já me acompanha há um tempo aí, estou completando esses 3 anos aí de destravar digital. Então, convido você a estar comigo nessa noite. Vai ser uma live bem rápida, né? Até porque hoje eu também tenho uma bebê, né, que está indo para os seus 11 meses. Então, nós precisamos ser objetivos aqui nessa live também. O meu livro ele não chegou, então no caso eu apresentaria hoje aqui para vocês, mas ele está aí nas artes que eu coloquei, está nos meus stories, está no meu feed, então ele ficou maravilhoso, né? Para alguns autores que estão lá lançando no presencial, eles conseguiram que o livro chegasse a tempo para o lançamento. E na verdade eu não tinha certeza que eu ia lançar já nesse mês. Então eu decidi também aproveitar essa data que eles também estavam lançando presencial e também falei por que não comemorar junto com o meu aniversário esse lançamento de livros. Então para mim está sendo uma grande alegria de poder lançar esse livro. Também vou colocar aqui nos comentários para fixar e quem entrar nessa live também, que vai ser uma live rápida, saiba que nós estamos aqui lançando este livro, meu 8º livro. Lembrando que o meu 7º foi exatamente o meu projeto, onde as minhas alunas participaram comigo. Foi o projeto Coautoria 1 e o projeto Coautoria 2, que é esse que está aqui atrás, Mulheres Transformadas pela Escrita. Então eu lancei ele há pouco tempo também, o ano passado. E este ano de 2024 está sendo meu primeiro livro a ser lançado, o Hábitos, o Caminho da Maestria, que vocês viram aí no lançamento, nos stories, no feed, que está uma capa maravilhosa. Então, se você ainda quer saber como é esse livro, vai lá nos meus stories, que eu já deixei um link para você reservar o seu. Assim que você reservar o seu, eu já vou pegar o seu endereço e te encaminhar o livro, tá bom? Para que você receba ele aí na sua casa, autografado. Tá então falado tudo isso, dessas várias comemorações neste único dia e dia maravilhoso, né? O dia que Deus fez para nós. Tá então uma bênção poder compartilhar com vocês mais um desses projetos onde também eu estou participando, né? No caso, esse projeto quem está organizando é o Rafael Medeiros, da Escola de Gestão do Tempo. Então ficou um livro muito maravilhoso. É um livro que tem as suas 324 páginas, é um livro bem grosso, né? Inclusive, já vou apresentar para vocês o último livro que eu participei com ele, que foi, na verdade, o meu 5º livro, que foi o Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, foi esse daqui. Foi o primeiro projeto que eu participei com o Rafael, né? E agora estou aí no segundo projeto, que pode ver que também esse aqui tem muitas páginas.
ficou bem bacana o projeto. Tá? Então, é um livro com 52 histórias, 52 escritores ali que estão ali falando aí conteúdos poderosos, sim. Eles são especialistas, né, que mostram os bons hábitos que podem transformar as rotinas de pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Então, se você está aí com um probleminha de rotina, se você está querendo realmente adquirir novos hábitos, hábitos que talvez você não conheça, mas que você queira buscar um pouquinho mais, este é um livro para que você adquira e para que você mergulhe dentro dele para entender um pouquinho mais sobre hábitos e ser realmente aí alcançar essa maestria, que é o que o nosso livro está falando. Seja bem-vinda, Sátira maravilhosa. Então, esse nosso livro, ele está maravilhoso, né? Com 324 páginas, 52 escritores, que são os coautores do livro. Então, se você vai estar adquirindo o livro, você vai estar... É como se você estivesse adquirindo 52 livros em um só. Então, são 52 histórias. Seja bem-vindo, Márcio. 52 histórias, e ali, no caso, eles falam muito essa questão. Alguns falam de algum assunto profissional, né? Até depois eu vou citar algumas coisas que a gente fala dentro desse livro, né? Então dá para você ler esses capítulos durante todo o ano, se você quiser ler um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, né? Porque são 52 semanas no ano, você pode optar assim também. Você pode também ler ele em 52 dias, por que não? Né? Pegar aí 52 dias, né? Colocar aí na sua meta, no seu objetivo aí, e ir lendo aos poucos, e em 52 dias você termina esse livro, e você vai ter mais de 52 ferramentas, porque dentro de cada capítulo existem muitas ferramentas. Dentro do meu capítulo, por exemplo, que eu já vou citar aqui, né, que é a maestria de fazer livros em coautoria, o meu capítulo número 15. Então lá eu falo aí a questão dos meus 8 livros, junto com esse livro, né, que já está em lançamento hoje. Eu falo todos os hábitos simples que eu adquiri em cada edição de livro, em cada extração de conteúdo que eu tive, eu coloco ali. Eu falo um pouquinho do livro bem rapidamente, porque os capítulos eles são assim. Quando você entra numa coautoria, você não tem muito espaço para você falar muitas coisas. Então, você tem um espaço limitado, vamos dizer assim. Alguns, por exemplo, dão 5 páginas do Word para você digitar. Alguns dão 4. Tem alguns que dão só uma página. Tá? Eu já vi livros também, principalmente esses livros que fazem de poemas, poesias, né? De simples metade de uma página. Então, depende muito do projeto, depende muito da proposta, tá? Então, nesse caso, o livro Hábitos, O Caminho da Maestria, ele tinha essa proposta de mais ou menos aí de 5 até 6 páginas. Alguns passaram um pouquinho, né? E aí teve um diferencial. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Até porque fica um livro muito extenso, mas então já são 324 páginas esse livro. Então tem muita coisa para você aprender, para você adquirir. Então, por exemplo, você vai lendo aí durante as 52 semanas ou 52 dias, ou se você é aquela pessoa que lê rapidamente, que tem as suas estratégias de leitura, você pode até ler mais rápido. E aí, dentro de cada capítulo vão ter ferramentas, vão ter hábitos para você estar adquirindo, e você pega aquilo que cabe para você naquele momento, né? Nós sempre falamos isso, né? Que, por exemplo, se você vai lá no seu livro, que você acabou de adquirir, e olha lá no sumário, você vai ver exatamente aquilo que você precisa naquele momento, né? Então, por exemplo, aqui eu posso até adiantar para você, e eu ia falar mais no final, mas já vou acrescentar aqui porque vai fazer sentido. O nosso livro, ele tem vários assuntos, tá? Então a gente fala de modelagem, a gente fala de liberdade, eu falo sobre coautoria de livros, né, que é o meu tema. Algumas pessoas falam sobre gratidão, perfeccionismo, alta performance. Então tudo isso você vai encontrar nesse único livro, né? Protagonismo, planejamento, temperamento também nós temos nesse livro. Árvore genealógica, riqueza, né? Então ele tá bem diversificado, então você pode estar durante todo esse ano ou alguns meses que você selecionar para você ler ele, você pegar hábitos de pessoas que estão aplicando no seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, não faz sentido eu colocar num livro algo que eu não estou colocando em prática, né? Seja bem-vinda, Lani, querida. Então, tudo que está nesse livro, com certeza, cada um dos coautores testaram para poder falar ali, tá? Então, tá bem interessante, né? E cada um é interessante que quando você adquire uma coautoria,
você tem a possibilidade de ver o pensamento de cada pessoa que escreveu e a forma que ela pensa, o jeito que ela colocou aquela ideia, né? Alguns começam contando história, alguns já começam bem objetivos, né? Vai depender muito do temperamento de cada um também, né? Tem pessoas que gostam de contar a história um pouquinho mais longa, alguns gostam de ser mais direto, né? Outras pessoas gostam de enfeitar um pouquinho, colocar ali algumas comparações, né? Fazer mesmo modelagem de alguns autores e também espelhar ali na escrita. É bem interessante. Quando você tem uma coautoria na sua mão, eu recomendo que você tenha pelo menos uma, né? Ou seja, a nossa Bíblia ela já é uma grande coautoria. Então, se você não tem a Bíblia, por favor, já recomendo que seja o primeiro livro que você esteja na sua casa para você utilizar. E ali todo dia mesmo lendo e colocando em prática na sua vida. Já esses outros livros, onde nós, né, escritores, começamos a nos desafiar a escrever juntamente com outros escritores, é uma grande possibilidade para que você também faça uma pequena modelagem. Entenda como que é um livro com várias pessoas, vários pensamentos ali em um único livro, e aí você vai estar adquirindo como se fosse 52 livros mesmo, né? Porque existem livros que você vai ler ele todinho para você pegar uma única ideia no meio do livro e lá no final você falar, agora entendi por que ele passou por isso, qual foi a jornada dele, para ele poder tomar essa decisão lá no final e alcançar o resultado que ele almejava. E o resultado que ele quer que você também alcance. Então esse livro de coautoria nos dá essa possibilidade, para que você tenha várias propostas, várias ideias, vários pensamentos para você se nortear e pegar aí alguma coisa para você, nossa, isso aqui para mim fez sentido. Muitas vezes você vai ler 10 capítulos de um livro e é exatamente aquilo que você precisa estar lá no meio, né? Entre o quinto capítulo, entre o 10º capítulo ou mais, tá? Então a gente nunca pode dizer assim, eu preciso ler só um capítulo e já fez sentido para mim. Então você tem que ler vários, principalmente numa coautoria que é interessante, né? Com vários coautores, você vai lendo e alguma coisa ali vai te despertar para uma ação, tá? Inclusive no meu, eu coloco uma tarefinha no final. Alguns talvez não tenha, mas a ideia também de um livro é fazer com que você se movimente, para que você entre em ação, coloque em coisas que estão ali em prática para testar na sua vida, né? Por exemplo, vou falar aqui de alimentação. Existem alimentos que são muito bons para mim, mas talvez para você que está aqui comigo acompanhando essa live, talvez não faça bem, tá? Naquele momento que você está, no instante que você está vivendo, tá? Então é interessante que a gente se dê essa abertura pra gente entender um pouquinho o que o outro fala aí no livro, tá bom? E se você que está aqui ainda não tem o seu livro, também te convido a começar a escrever a sua história, colocar aí aquilo que você tem de aprendizado, para que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no mundo todo, tenham acesso àquilo que só você sabe, que muitas vezes você coloca em prática e que funciona, tá? Mas e se eu tiver algo que não funciona ou ainda, que eu testei, tô batendo cabeça ainda, coloca também, porque daí as pessoas também não vão por esse caminho. Elas vão ver muitas vezes algum erro, alguma falha que você cometeu durante a sua jornada e que você sugere que a pessoa não trilhe aquele caminho. É muito interessante, né? A gente vê muito isso também em algumas empresas, né, que vão à falência e tal, e que saíram dessa situação de falência e elas vão mostrar como que você não faz para não entrar em falência, tá? Então é muito interessante. A Lani falou aqui que vai lançar o segundo livro. Parabéns, Lani, isso mesmo. Inclusive, nesse livro também eu falo que um livro puxa outro livro, né? Então, se você tem o primeiro livro, pode ter certeza que muitos aí virão. Você vai estar entrando em projetos, junto com pessoas que também estão com esse mesmo objetivo, e aí vocês vão começando a escrever, participar de eventos onde tem alguém lá que fala sobre livros e você vai entrando. Assim eu fiz, né? A partir do momento que eu lancei meu primeiro livro, O Escritor Particular de Deus, que é esse daqui, né? Aí eu recebi o convite para participar do chamado logo no outro mês, foi coisa de um mês mesmo, né? O chamado, que foi o segundo. Aí, a partir do chamado, que tinha 53 escritores, eu decidi fazer a minha coautoria com as minhas alunas, né, de um grupo que eu tenho, que é o Mulheres Transformadas, e saiu o Mulheres Transformadas para Reinar. Então, ficou muito interessante esse livro, tem muitas ferramentas, né, cada capítulo tem as suas tarefas, então é muito interessante. E aí foi eu lá, né, entrando em movimentos, participando de palestras, então conheci a Ana Luchini, participei da mentoria dela, ficamos aí caminhando com ela por um ano,
E a partir da mentoria dela também ela se inspirou naquilo que a gente foi fazendo ali. Eu como aluna já lancei esse meu terceiro livro dentro da mentoria dela, inclusive por incentivos dela. E aí ela também lançou o livro Descubra a Arte de Ser Exponencial, onde eu também falo das mulheres na escrita. Entrei nesse projeto, né? E aí também foi o quarto livro. A partir disso que eu resolvi cuidar um pouquinho mais da minha gestão do tempo, que é onde também nós estamos aqui. Esse livro Hábitos também é do Rafael Medeiros, né? Que ele está coordenando. E aí ele me convidou para participar desse quinto livro, né? O meu quinto livro, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, né? Hábitos Poderosos para uma Vida Extraordinária. E esse aqui foi um livro mais grosso que eu participei, né? Tem muitas páginas aqui também. Ele tem quase 300 páginas esse daqui. E aí, detalhe, né? Nesse meio campo também engravidei da minha segunda filha, a Esther Maria. E aí, tava ali no movimento da Ana, participando. Um dia antes do meu parto, recebi um convite para participar de mais um livro, que é o Mulheres Além do Tempo. Então aqui, aí eu decidi falar sobre o meu parto, que foi natural. Então eu escrevi aqui também, ficou muito legal. Naquele mesmo dia eu decidi, falei, vou falar sobre esse meu relato para poder contribuir com mais mulheres também, que eu sei que muitas mulheres têm dificuldades nesse momento, têm medo do parto, têm medo da gestação, medo da gravidez. Então eu falo um pouquinho neste livro também, que ficou muito legal e ficou muito bonito também. Inclusive o meu próximo livro, né, que também vai ser o meu projeto 3, terceiro projeto, ele está inspirado nessa capa aqui também. Me inspirei aqui nessa capa para falar. Seja bem-vinda, Andressa querida. E aí, depois, com as minhas alunas, continuando meu projeto com a autoria com as mulheres no grupo Transformadas, né, Mulheres Transformadas, nós partimos para o Mulheres Transformadas pela Escrita, que foi o número 7. Foi muito especial, porque a gente aí começou esse projeto, né? A minha filha nasceu no mês 7, e aí esse livro foi o 7º. Então, assim, para mim foi um complemento muito importante na minha vida esse livro, e que já é internacional, né? Que tem 3 mulheres que são de fora do Brasil. Então, assim, foi uma conquista muito grande. E hoje eu não estou com o livro Mude Seus Hábitos, né? O Caminho da Maestria, aqui por enquanto, porque ele já tá chegando para mim do correio. Mas assim que ele chegar, vou fazer sim uma outra live para apresentar ele para vocês. Mas é exatamente aquilo que vocês viram aí no post, nos stories que eu também divulguei, tá? Então ele tá muito legal, né? Esse livro que a gente tá lançando aqui hoje, meu 8º livro. Eu acredito que esse ano vai sair mais uns 2 ou 3, eu não tenho muita certeza, mas a gente tá fazendo um com as minhas alunas, o terceiro projeto. E aí dentro das outras mentorias também vai surgindo propósito que a gente vai participando também, tá? Então assim, se você tem o primeiro livro, pode ter certeza que vai vir o segundo, o terceiro, o quarto, né? E fica muito legal, porque é como se você fosse contar um pouquinho da sua vida em cada livro, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, nossa, Dani, mas eu não consigo contar a minha história, eu não sei por onde começar, eu tenho essa dificuldade, eu vejo que para investir para fazer um livro é muito alto também, né? Eu não sei por onde começar. Então, se você receber um convite de uma coautoria, você tem uma grande oportunidade de destravar, tá? Então, nem olhe muito a questão de investimento no inicial. Pensa assim, a oportunidade que você vai ter de participar de um primeiro livro com várias pessoas e você vai ter várias conexões. Então, aquele livro, com a sua mensagem, ela vai ser encaminhada para vários lugares, porque imagina, dentro do Brasil, nós temos vários estados, várias cidades, e aí também vem gente de fora, muitas vezes, desses movimentos, e participam, e aí você entra nesse movimento, e aí sim você consegue ter mais força para continuar, e você ali tem ajuda, você tem pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto, fica muito mais fácil para você destravar. Depois, você pode pensar no livro solo, né? Porque senão você fica só parado ali. Preciso fazer o livro solo, mas é muita coisa para eu escrever. E com certeza você fazer sozinho o primeiro livro, ele vai ficar um custo mais alto mesmo, tá? Eu lembro meu primeiro aí foi bem sofrência, mas eu tive bastante gente que me ajudou também. E por isso que hoje também eu transbordo essa questão de livro, que eu acho que é muito importante a gente passar aquilo que a gente aprendeu para frente, né? Para que mais pessoas passem pela essa experiência, porque escrever é sim você passar por uma jornada de cura. Qual cura, Dani? A cura que talvez você nem sabe que precisa. Isso que é o mais interessante. Então, se você está nesse movimento, se você entrou nessa live, se você conhece alguém que quer escrever um livro, é uma grande oportunidade
participar de um projeto de coautoria. Seja dentro de uma mentoria que você participa, seja talvez você que vai organizar, né? Eu sempre incentivo as minhas alunas a organizarem suas coautorias, a fazerem seus livros solos, né? Então a gente também tem mentoria para isso, nós temos esse projeto coautoria, então eu tenho algumas vagas ainda para essa coautoria que estou fazendo com as mulheres, e o nosso tema vai ser feminilidade, o próximo livro. E aí quem vai fazer o prefácio é a nossa querida mentora Ana Lucchini, que também agora está de partida para Paris, né? Que ela vai começar uma missão lá na França. Então vai ser muito interessante a gente também aí fazer essa continuidade aqui no Brasil desse transbordo para as mulheres, tá bom? Então eu fiquei aí com essa parte da escrita, desde lá quando eu conheci ela, eu já estava nesse movimento, então a gente ajudou bastante, estava ali dentro do movimento. Então a gente teve mais visibilidade também ali, participou de muita coisa, tá? Então assim, a gente vai realmente começar a ler esses livros, começar a se inspirar, fazer modelagens, né? Então, por exemplo, se você tem dificuldade de começar seu livro, pega algum livro que você gosta, né? Algo que você já está acostumado a ler, e aí você olha aquele livro e vai se espelhando e começa o seu livro, tá? Escolhe ali partes que você quer registrar, não precisa registrar tudo, né? Você pode pegar uma linha do tempo, colocar aí as suas fases que você viveu, os momentos tristes, momentos felizes, né? Nós estamos numa mentoria também com a Luana Rocha, então assim, ela sempre tá falando com a gente, nós temos muitas aulas, né? Até a Andressa também tá nesse movimento, então a gente aprende sobre escrita, sobre transcrição, sobre revisão, tá? Então entra nesses movimentos, começa a transbordar para que quanto mais você transbordar, mais você vai entender sobre isso, e você vai poder alcançar mulheres que querem também fazer isso, tá? Então, assim, e esse livro, o meu 8º livro, Hábitos, o Caminho da Maestria, ele tem essa proposta dos hábitos, tá? Então, o hábito para você instalar ele, você precisa ter constância, você precisa pegar firme, né? Você precisa ali todos os dias. Então, comece a escrever seu livro hoje. Eu já gosto de sugerir que você escreva ali umas 5 páginas, tá? Sem parar, para você destravar mesmo. E depois você pode fazer uma seleção daquilo que você quer colocar ou não. Então a gente também tem a proposta do livro terapia, né, que a gente vai trabalhando ali essa parte interna, as nossas emoções, né? A gente tem um caderninho à parte para a gente ter essa área espiritual, para a gente trabalhar também acompanhando a Bíblia ali, para a gente ver também alguns trechos bíblicos que cabem dentro do nosso livro, de acordo com a nossa história. Você pode fazer comparações, analogias, né? Tem pessoas que gostam de pegar partes da natureza também para trazer para a sua história, coisas que você viveu na sua infância, coisas que você está vivendo hoje, né? Também nós temos a proposta de escrever diários, coisa que talvez alguém deixou lá para trás que acha que não, isso é coisa de adolescente, de jovem, né? Mas isso é tão importante para a nossa vida porque faz com que a gente resgate momentos da nossa vida. Até acho que a Alane fala sobre isso, né? Sobre as memórias, né? Que a gente precisa aí realmente registrar, fazer os momentos nossos serem eternizados para que a gente depois tenha realmente assunto para escrever, coisas que a gente traga para o livro que seja interessante, tá? Eu sei que talvez você fale assim, nossa, mas eu não sei meu propósito, eu não sei como que eu vou me conectar, mas a partir do seu posicionamento, a partir que você começa a falar sobre livros, algum assunto que você domina, você vai achar as pessoas que vão se conectar a você, tá? Então, o nosso pouco conteúdo, sim, com certeza ele vai ajudar alguém que está aqui, seja aqui no ao vivo, seja depois no gravado, tá bom? Então, é muito importante que você não desista do seu conteúdo. A sua mensagem, na verdade, ela é nossa, né? Eu sempre falo isso aqui. Então, às vezes você fala assim, mas a minha mensagem é pouca, eu não sei muito o que falar. Mas, a partir do momento que você abrir a sua boca, inclusive é um livro que eu estou escrevendo, um outro livro solo, né? Eu falo sobre comunicação dentro dele. Então, ele tem essa proposta de trazer coisas que eu vivi na minha infância, que eu não citei nos outros livros, que eu também estou ali no processo de cura, de transformação, mas eu estou trazendo de uma forma leve, sem ser pesado, sem acusar ninguém, né? Sem falar que foi por causa disso, daquilo, que aconteceu aquilo, né? Comigo. Mas ele fala sobre a comunicação, né? Uma coisa que eu também tinha travas lá na infância, e eu só fui destravar a partir do primeiro livro, a partir de eu abrir uma live, né? Olha como é importante abrir uma live, né? Eu quero ver se eu abro mais lives aqui, porque a minha vida tá um pouco mais corrida ultimamente, mas eu estou fazendo o máximo que eu posso para estar alimentando conteúdo aqui no Instagram, colocando os meus stories, trazendo um pouco da minha rotina com as minhas crianças, né? A gente não divulga tanto por questões de segurança mesmo. A gente sabemos que o digital
ele parece tudo muito lindo, mas tem muita coisa ruim por trás que nós temos que tomar cuidado, né? Então, assim, precisamos usar para o bem, né? Para fazer o bem. Só que tem muita gente que não usa para isso, então precisamos tomar cuidado, tá? Então, a gente precisa ter estratégias para fazer uma leitura de livro, nós precisamos estudar, aprender a ler, né? Então, se você hoje tem dificuldades para ler um livro, comece aos pouquinhos. Eu participei agora de uma semana de produtividade com Christian Barbosa, que também fala sobre essa questão do tempo, né? Para a gente aprender a administrar o nosso tempo. E ele falava muito sobre isso. Nós precisamos aprender a aprender, precisamos aprender a ler, precisamos ser estratégicos, né, com o nosso tempo, pegar nas nossas prioridades aquilo que realmente importa para a nossa vida e colocar em prática e começar a executar. Então, se a gente não pega ferramentas simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, uma ferramenta aqui, uma inteligência artificial, a gente pega, por exemplo, algo da internet, alguma ferramenta, um aplicativo para nos auxiliar, a gente vai começar realmente a patinar no dia a dia, né? Então, a gente precisa utilizar essas pequenas ferramentas para a gente poder realmente deixar o nosso tempo, não deixar o nosso tempo esvair, né? E uma coisa que eu achei interessante também, que eu lembro que eu estudei com ele, depois agora ele me relembrou, né, nessa semana da produtividade, que a questão da procrastinação, a gente não tem como eliminar ela. Nós podemos amenizar, diminuir ela, né? Então, reduzir. Como assim? A gente utilizando ferramentas, utilizando agenda, né, pra gente se organizar, fazendo programação semanal. Ele disse também que a questão diária, né? Então, olha, tá vendo aqui são hábitos que a gente pode estar instalando dia a dia, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aí, fazer a programação diária do nosso dia a dia, vai ficar um pouco mais confuso. Então, pega aí durante pelo menos 3 dias, uma semana, para você se organizar. O que realmente é importante para mim? O que de fato eu preciso fazer que vai fazer uma diferença lá na frente, né? E ele também nos ensinava para a gente não desistir dos nossos sonhos, para que a gente consiga, faça até dar certo. Então, eu achei muito legal para eu poder compartilhar essas experiências que eu tive essa semana estudando. Então, assim, eu sempre estou estudando. E aí eu sinto que preciso fazer mais lives, com certeza. Eu quero ver se eu consigo fazer. Começo a fazer uma semana de lives aí pra gente fazer. Eu tenho um lançamento pra fazer logo, logo também. Vocês vão ficar sabendo por aqui, tá? Pra gente poder ajudar mais mulheres. Eu sei que essas mulheres estão aí patinando em algumas situações, precisam resolver situações, mas não estão conseguindo, por às vezes alguma coisa simples, né? Então eu sei que as mentorias nos ajudam. Então, se você que está aqui não participa de nenhuma mentoria, eu convido você a entrar em alguma mentoria, tá? No momento que você está vivendo agora, ai Dani, eu tô com um probleminha que eu estou procrastinando. Então entra numa mentoria que vai te trazer esse assunto para você tratar, tá? Porque é um tratamento, né? Tem coisas que talvez não vamos conseguir curar, mas fazer um tratamento, que é uma coisa meio que diária, né? É que nem, por exemplo, quem toma remédio pro coração. Começou a tomar remédio pro coração é pro resto da vida, né? Então, eu falo que estudar também é assim, é pro resto da vida e a gente não pode parar. Seja bem-vinda, Lili, querida. Tá, então eu vou ver que a Lani falou aqui, né? Parabéns pelo transbordo. O meu segundo livro é o Abra Sua Boca, fale da importância de falar das nossas aspirações para transformar a vida. Ai, que legal, deve ser muito legal o seu livro. E você vai lançar, no caso, né? Vai lançar. Eu me espelho muito em você. Ai, gratidão, Lani. Ainda estou começando, mas estou fazendo o que tem que ser feito. Isso mesmo. É isso mesmo. O importante é você começar, por exemplo, eu estou fazendo um livro para minha filha que tem apenas 5 anos. Acabou de completar, né? 5 anos. Como assim, Dani? Ela não escreve, ela tá aprendendo a escrever. Ela já sabe muita coisa porque eu ensino aqui em casa, eu tenho muita atividade. Eu preparo as atividades junto com ela, né? Então, além de ela fazer a atividade, eu preparo a atividade com ela, que isso é muito importante para eu fico ali no tempo de qualidade com ela, né? Ela não fica em telas, né? Que eu sei que muita gente deixa a criança em telas, né? E acha que isso vai resolver alguma coisa. Não resolve, só piora, né? Então, a gente trabalha muito essa questão, né? Eu trabalho muito na rede social, eu mostro, falo pra ela, olha, agora eu tô trabalhando, eu tô fazendo alguma atividade, mas naquele momento depois já vou ficar mais com ela, atender mais ela, né? A gente tem algumas práticas diárias aqui em casa, né? Ativação da identidade, a gente faz leitura bíblica, a gente faz oração. Então, tem um momento, sempre tem vários momentos aqui com as crianças, porque elas precisam entender, né? Cada momento tem sua atividade, as rotinas, né? Então, é bem legal. E aí o que acontece? São crianças que estão aí desenvolvendo a inteligência máxima, porque não ficam em telas, né? Quando a gente deixa uma criança numa tela, a gente simplesmente está terceirizando a nossa educação ao celular, à televisão, né? Então isso não é legal. Então, e também é um assunto que também eu estudo, né? Eu tô fazendo também psicanálise, tá bem legal, que eu tô aprendendo muita coisa. Tô destravando muitas coisas também, então a gente vai se curando no processo, tá? Então,
Esse livro, o 8º livro, Hábitos, o Caminho da Maestria, está maravilhoso, tá? Então, assim, se você, quem quer, até eu coloquei aqui, né? Quem quer saber quais foram os caminhos, os passos que eu trilhei aí na escrita desses livros que eu fiz, é nesse capítulo que eu coloquei e ficou bem legal, tá? Para que você também possa estar adquirindo o seu livro, inclusive ele está no valor promocional. Eu acredito que eu vou deixar só esse mês, aproveitando aí o meu aniversário, tá? Para que vocês também possam estar lendo, adquirindo e podendo aproveitar o máximo que tiver de ferramentas ali, tá? Aqui eu coloquei também, esse livro está repleto de especialistas, né, como eu falei, com muitas ferramentas. São pessoas aí que já têm muitos anos de mercado, pessoas que estão envolvidas com vários experts do mercado, tá? Então, assim, tá muito legal. E eu até vou citar aqui alguns dos capítulos, porque o meu capítulo é o 15, né? Então, eu vou citar alguns para vocês aqui, só para vocês terem noção dos capítulos que estão nesse livro, né? O primeiro, que é o do nosso mentor, Rafael Medeiros, que ele fala hábitos diários para aprovação em concursos públicos. Olha que legal, né? Ele que fala aí sobre gestão do tempo no país todo, né? Ele já palestrou em todos os estados desse país, inclusive hoje está também em viagem, né? Palestrando aí. Ele está participando de vários movimentos aí, são grandes aí no Brasil, então tá bem legal para você acompanhar o trabalho do Rafael Medeiros, né? O segundo capítulo fala Vivendo sob Palavra, Adriano Clayton, né? Tá bem legal também esse capítulo. O terceiro, bons pensamentos levam a lugares extraordinários. Olha só, então às vezes a gente tá pensando coisas que estão nos levando para outros lugares que não são extraordinários. Então, essa quem fala é a Alessandra Magalhães. O quarto capítulo, Maestria, Gratidão e Hábito. Alessandra Pavão Rodrigues também fala esse capítulo. O quinto é Victor Esperança e os Fractais da Mudança. Alessandro Moreira Fonseca, que é o capítulo dele. O sexto é O Sofrimento Passa, o Legado Fica. Olha que legal, né? Anderson Ferrari. Sétimo capítulo, Hábitos em Minha Vida, André Azevedo. O oitavo, Apaixone-se pelo seu próximo nível, Tony Jesus. Tá bem legal também. O nono, Usando a Mente a Seu Favor, Ariane Martening. Tá muito legal também. O 10º capítulo, Não se contente com menos, Ataídes Ulisses Borges. Olha só quantos capítulos legais, né? Para você aí estar colocando no seu dia a dia, também colocando nas suas mentorias, né? Porque o livro é assim. Quando você lê um livro, você tira ferramentas dele e começa a aplicar nas suas mentorias, com as suas alunas, nos seus atendimentos, nas suas sessões, né? Nas suas aulas, se você também dá aula para faculdades, né? O 11º, Nossa realidade é fruto de nossas crenças, Betânia Pereira Rosa. O 12º, o hábito principal para ser um empreendedor de sucesso, Carol Leitão. Olha que legal. O 13º, o caminho de volta para si, Cristiane da Silva Marquesi. O 14º, Nunca é tarde para recomeçar, Daniel Fábio Alves de Carvalho. E eu vou até o 15º, que é o meu, né? Porque senão a gente vai ficar lendo muito. Aqui são 52 escritores, 52 capítulos. Então, o 15º é o meu capítulo, A Maestria de Fazer Livros em Coautoria. Tá? E por aí vai. São muitos capítulos que vão enriquecer você no seu dia a dia, né? Então, eu convido você a estar adquirindo esse livro. Eu já deixei o link lá na minha bio e também está nos meus stories, tá? Então, se você tiver interesse de estar adquirindo esse livro, me chame, tá? Inclusive, essa semana eu vou estar colocando, aproveitando aí meu aniversário, né? O mês do meu aniversário. E também estamos em festas, né? Festas juninas para tudo quanto é lado, né? Eu vou colocar também algumas promoções diferenciadas lá, talvez de combos, né? Então, se você comprar, por exemplo, combos do meu livro, né? Seja 2 livros ou 3, vai sair um valor mais especial, tá? Então, tá bom? Se você quiser adquirir, e é todos físicos, né? Então, você vai me chamar aí no direct e eu vou estar mandando para você autografado, especialmente para você, tá bom? E aí, a gente consegue também trocar as nossas ideias, nossos pensamentos, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo também nas mentorias é assim, nós, os alunos, com os mentores, muitas vezes a gente faz uma troca de livros, né? Bem interessante. Ah, a Sueli acabou de entrar aqui, seja bem-vinda, querida. A Sueli foi uma das alunas que mais destravou nas minhas mentorias, né? Tem aqui já uns 4 livros e já tá também escrevendo seu livro solo. Logo, logo ela vai lançar o dela também, com certeza, né, Su? Então, é assim,
Quando você participa de movimentos, de mentorias, você está perto de pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer, com certeza você acelera mais rápido, né? Então a gente precisa realmente estar perto de pessoas desse nível, desse jeito, né? Ah, Dani, mas eu tenho dificuldade de escrever, eu tô com uma trava assim, assim, tá? Então agora, por isso que eu já estou tirando todas as desculpas que vocês podem me falar, porque eu estou estudando psicanálise, já para estudar essas mulheres que estão com esses probleminhas, né? Com alguns traumas, com alguns probleminhas aí precisa resolver, né? A gente vai estar fazendo análises para estar identificando onde é que está o seu bloqueio, o seu trauma, a sua trava, para a gente destravar de vez, né? Eu já falava na minha bio já, antes de conhecer esses conteúdos, né? Que a gente destrava escritores e multiplica talentos. Por quê? Destravar é para que você entre no movimento, por exemplo, que nem a sua, ela entrou no Mulheres Transformadas para Reinar, destravou. Depois entrou no segundo livro, também aí, acho que se eu não me engano foi com a Ana, o segundo livro, não lembro, mas qualquer coisa você me corrige, Su. E aí já tava com 2 livros, e de repente a gente chamou ela também para Mulheres Além do Tempo, já o terceiro livro, e aí vai, gente, não para mais. São muitos livros, né? Então, aí agora o livro dela também começou a deslanchar, começou a ser desenvolvido por conta dessa destrava, porque parece que naquele momento de escrever, não só ela, como muitas outras alunas sentiam assim, não consigo sair daquele ponto, não consigo destravar. E aí foi aos pouquinhos, foi vendo que era possível. Quando você pega um livro na sua mão, parece brincadeira, né, até a gente falando assim, mas é muito diferente. Você pegou o livro, você fala assim, meu Deus, isso é verdade, aqui tá a minha história, eu consigo compartilhar com as outras pessoas, eu consigo dizer agora que realmente eu tenho um livro, eu posso dizer para alguém que esse livro vai ajudar ela, então também você acaba monetizando o seu propósito, né, que é uma coisa que a gente também auxilia, que você também tendo o seu livro, é capaz que você esteja ali também fazendo o seu dinheiro, fazendo a sua renda, que vai ajudar aí na sua casa também, tá? Então é muito importante, né? A gente não fala que a questão do livro é só, não, que eu quero comprar o livro porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não, gente, o livro, primeiramente você destrava alguma coisa, você cura algum processo na sua vida, você sai daquele ponto que você estava, que você não conseguia, né? E estava patinando, né? E depois você alcança pessoas. Imagina quando você começa a receber os depoimentos daquele livro, daquele seu capítulo. É surreal mesmo. Você não consegue explicar o tanto de coisa que você recebe com esse compartilhamento de depoimentos. E depois você também vai monetizar ele, né? Você consegue também. Imagina, você está numa palestra, você tem o seu livro lá, né? Não precisa nem falar nada, você vai estar palestrando. E o seu livro a pessoa depois vai querer comprar. Não tem como, não tem nem como forçar isso daí, né? Automaticamente as pessoas vão estar adquirindo. Aí, tá vendo? A Su tá falando aqui, ó, os livros que ela já destravou, né? E aí todas as participações que ela teve são coautorias e assim por diante, né? Então eu convido você também a participar do meu projeto Coautoria 3, que a Sueli também está. É isso que eu tava confundindo, Su. E você também tá no projeto 3, né? Então, no caso, seria o 4º livro. E aí o 5º livro vai ser o seu, né? Que no caso, o seu livro solo. Então, olha só. Para quem não conseguia tirar um livro, agora vai estar indo para 4, 5 livros. Meu Deus, é muita coisa. É muita. É mesmo, Su. Isso mesmo. Mulheres Transformadas pela Escrita, você também tá aqui. Tá vendo? Então, nas 2 coautorias que eu organizei, ela entrou. Aí depois eu convidei ela aqui pro Mulheres Além do Tempo, também, que eu participei. Daí eu chamei pra vir junto. E o outro, a gente tava na mentoria da Ana, né? Descubra a Arte de Ser Exponencial, que também está maravilhoso. E assim, a gente só tem que dar parabéns para as alunas mesmo, né? Porque ela nem acredita. Isso mesmo, Su. Mas é muito rápido. Inclusive, foi a partir do seu testemunho, Su, que eu cheguei nessa conclusão. Que um livro puxa outro livro, né? Então, assim, se você tem vontade de escrever, você que vai estar assistindo depois dessa live também gravada, amanhã a gente coloca lá no YouTube, né? E aí, me chama no direct, tá? Porque a gente tá num valor, assim, que dá até vergonha de falar, gente. Porque as pessoas muitas vezes se travam por pouco, né? Então, assim, é a última vez, na verdade, que a gente vai deixar esse valor, porque não dá. Não dá, as coisas estão subindo. Alguns processos editoriais estão ficando mais altos. Eu também tô com algumas parcerias. Então, assim, todo mundo sai ganhando, tá? Todo mundo. Porque, assim, as pessoas que estão fazendo parceria comigo,
nesses processos editoriais, elas são também alunas que estão estudando junto comigo, né? Dentro de mentorias. Por quê? Porque daí a gente confia mais no trabalho, a gente sabe que a pessoa vai entregar, a gente sabe que vocês vão estar em boas mãos, tá? Então são muitas pessoas, né? Tem até terapeutas junto comigo aí, nesse movimento. E até, inclusive, a gente vai fazer uma reunião, viu, Su? Fique tranquila que a gente vai continuar esse projeto. Só pra gente tirar esse 8º livro aqui lançando, a gente já vai começar esse nosso próximo livro. Também a nosso prefácio também logo vai estar pronto também pela Ana Lucchini, né? Porque vai ser um livro maravilhoso, né? A gente vai falar de feminilidade, algo que nós passamos na mentoria, algumas destravaram muito, eu também destravei super nesse tema. E, inclusive, uma das minhas próximas mentorias vai ser voltada para isso também. Nós vamos ajudar mulheres. E eu conto com vocês que estão aqui nessa live, vocês vão participar depois gravado, tá? Para que participem, para que vocês prestigiem também. E quem sabe vocês também participem lá. Inclusive, já deixo um convite aqui. Eu tenho um grupo Mulheres Transformadas. Eu acionei ultimamente falando para elas que a gente ia voltar com as nossas reuniões ali, né? Caso de reuniões no Zoom, para a gente poder palestrar, né? Então, pessoas que estão lá dentro vão poder palestrar nesse grupo. E eu convido, se você não está lá também, entrar para participar, tá? Eu só estou me organizando aqui para a gente voltar a fazer pelo menos uma vez por semana, tá bom? Para a gente ter mais conteúdos lá. E aí também a gente vai ter comunidade, tantas coisas que a gente tá movimentando por aqui que nem dá para falar muito, né? Porque senão a gente até atrapalha o lançamento aqui do livro, né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Que também aqui tá lá, Deus é bom, me colocou você, colocou você pra me ajudar, isso mesmo, a gente se conectou na primeira live, inclusive, né, e você não desgrudou de mim mais, né, a Lani falou, é verdade, eu sempre vendo nas palestras, até quando a palestra não é minha, a gente conhece as pessoas, apresentamos o livro e vende, perfeito, é isso mesmo, essas palestras, o que acontece? Muitas vezes a gente vai pra palestra e foca só no palestrante, e esquece de fazer conexão ali embaixo, né? E a partir dessas conexões de outras palestras, a gente comenta ali, né? Fala um pouquinho da questão da nossa vida e fala que tem um livro, a pessoa na hora vai querer comprar um livro e você se conecta, né? Então, e até já deixo uma dica aqui também, sempre tirem fotos de quem você vendeu o livro, né? Agora, se você mandou entregar o livro, já é mais difícil. Mas se você entregou pessoalmente, eu sempre faço aqui, eu coloco aqui no meu perfil algumas fotos das pessoas que compraram os meus livros. Então é muito legal, uma forma de você retribuir carinhosamente ali, né, a questão que a pessoa adquiriu o seu conteúdo, adquiriu ali a sua história para poder se desenvolver, né? Porque assim, quando nós temos nossos livros, é uma grande responsabilidade, porque a gente está contribuindo para o autodesenvolvimento ou desenvolvimento das outras pessoas, né? Que as pessoas buscam se desenvolver. As pessoas buscam entender a si mesmas, né? Então, às vezes, um conteúdo que você está aí guardando é um conteúdo que vai curar alguém. É um conteúdo que alguém precisa ouvir. Do jeito que você fala, do jeito que você escreve, é que vai alcançar aquela pessoa. É curioso, né? Porque tem palestrantes que você ouve, tem lives que você assiste e parece que você não dá mínima para aquilo, né? Mas, de repente, alguém abre a boca e você para ouvir, pode ter certeza que aquela forma que a pessoa falou atingiu o seu coração e te ajudou em algum processo, tá? Então, você só precisa encontrar essas pessoas, né? A gente escuta muito também o Pablo falando que tem pessoas que muitas vezes, aquela pessoa que fala, eu não gosto muito de ver aquela pessoa falando, mas para um pouquinho mais, escuta aquela pessoa, porque às vezes o fato de você não estar gostando de ouvir ela é que vai te ajudar também, vai te destravar em algo que você está aí emperrando na vida também, né? Isso mesmo, a Lani falou. Sempre tem alguém precisando da mensagem que a gente carrega. A Sueli falou sim, além do livro trazer mais autoridade, faz a gente ser mais interessante. Perfeito, né? De interessada a interessante, muito bom. Isso mesmo. Por exemplo, hoje em dia, nós vemos assim que existem pessoas importantíssimas no mundo, mas elas não têm um livro ainda, né? Então, muitas vezes, talvez ela falou algo, seja bem-vinda, Maria querida, seja bem-vinda, Alice. Muitas vezes a pessoa falou algo ali, mas ela não registrou, né? Então ficou no vídeo e tal. Então talvez não vai chegar aquela mensagem a pessoas mais longe, né? Que às vezes a pessoa nem tem acesso à internet, então, mas às vezes o livro ela tem, né? E o livro não depende de energia elétrica, né? Só depende da sua energia pessoal para você escrever, liberar esse conteúdo, né? Pedir ajuda de outras pessoas para transcrever, para colocar bonitinho, né? Organizado no livro e despachar, né? Fazer o envio, né?
e enviar essa mensagem. A partir disso, sim, você vai alcançar aquilo que você necessita, né? Então, vamos tirar um print aqui já, que eu tô vendo que tem mais pessoas na live pra gente poder registrar esse conteúdo. E depois também eu quero que vocês me dêem um feedback lá, que vocês também tirem um print aí também e coloquem lá nos stories o que vocês acharam desse lançamento. Vamos lá, rapidinho, pra gente não perder o momento aqui. Aí, ficou bem legal. Se vocês tiraram um print aí também. Tá, então quero convidar vocês a estar adquirindo esse livro. Me chama no direct, me chama aqui, me pergunta como que vocês podem fazer, tá? E aí, dependendo, a gente até dá, na verdade o valor já está promocional, tá? Ele vai subir porque são muitas páginas, são 324 páginas, é um livro bem grosso, né? Então, pra gente fazer o envio é um pouquinho mais pesado, tá? Então, se você tiver o desejo aí de ler esse livro, de estar realmente conhecendo esse conteúdo, me chama, tá? Pra você adquirir também para eu poder enviar. E conforme você for pedindo, também eu faço mais encomendas, né? Que a gente vai encomendando mais. E aí também, porque ele vem lá de Goiânia pra mim, que é onde o meu mentor, né, que organizou esse projeto, também envia o livro pra gente, tá? E é um livro que a gente, né, no caso ele que está liberando pra gente, tá? Por exemplo, tem livros que a gente consegue colocar na Wiclap. Então, por exemplo, eu enviaria o link para você, você adquire por aí mesmo. Não, esse no caso eu tenho que mandar, tá? Ele só está disponível no formato físico, né? Então não tem também o e-book. Então a gente precisa estar recebendo esses seus pedidos para a gente poder enviar para vocês, tá? E lembrando também, se você não tem interesse nesse, quer adquirir os outros também, vou colocar nos stories lá. Tem esse aqui também, tá bem legal, o meu último, né? Tem vários deles aqui também, Mulheres Transformadas pela Escrita, tem 12 mulheres. Tem várias chaves aqui, tem muitas ferramentas, histórias maravilhosas também para você estar adquirindo. A Sueli também que está aqui também, a Alice está aqui na live também, todas elas estão nesse livro e está maravilhoso. Eu convido vocês também a adquirir junto com elas, né? Se você também está aqui e é seguidora dessas queridas alunas escritoras, também chamem elas lá, tá? Peçam esse livro. Se elas fizerem palestras, se elas fizerem algum movimento, vão lá e participem desse movimento delas também, porque elas fizeram parte muito especial aqui nesse livro. Ficou muito legal, né? E aqui também a gente, no finalzinho, tem um plus, né? No finalzinho desse livro aqui, no livro 7, nós deixamos um espaço para você que comprou o livro escrever sua história. Olha que legal. Então aqui tem, ó, um espacinho para você contar a sua história, para você também colocar a sua foto, a sua biografia e também ter essa experiência de registrar a sua história e também levar aqui no livro e deixar aí também para você como uma marca, um legado e começar a ter esse desejo de escrever o seu próprio livro, tá? Então, se você está com dificuldade de escrever, então começa com uma coautoria, que alguém está trazendo uma proposta para você. Então, esse meu projeto 3, que fala sobre feminilidade, é para você falar da sua vida como mulher, né? Seja algo que você viveu e superou, algo que você colocou em prática no seu dia a dia, funcionou também aí no seu lar, na sua casa, com os seus filhos, tá bom? Então, se você não tem não tem assim muita afinidade com esse tema, eu recomendo que você acompanhe um pouco a Ana Lucchini, que é a nossa mentora de feminilidade, para você ter uma ideia mais ou menos se tem algo ali que ela falou e mexeu com você, é disso que você precisa falar. Por exemplo, maternidade, né? Eu já coloquei na minha cabeça já que eu vou falar um livro, vou escrever um livro só sobre maternidade, né? Então vai ser muito legal. Eu quero contar tudo que eu fiz que deu certo, que eu fiz que deu errado, para ajudar outras mulheres, porque eu sei que é importante. Nós precisamos destravar muito, né? A começar pelo nosso temperamento, né? Muitas pessoas ficam procurando signos aí, né? Que não tem nada a ver. Então, não, o nosso temperamento é algo que nasce dentro de nós. Eu, inclusive, acho que vou começar com as minhas lives terapêuticas, que eu prometi uns dias atrás aqui nas lives, falando sobre temperamentos, tá? Espero que vocês gostem desse tema. E vai destravar muito. Só que eu quero falar sobre temperamentos, não aquela forma técnica, né? Eu vou trazer exemplos, coisas que a gente faz no dia a dia que demonstra que nós somos aquele temperamento, tá? Então vai ser muito legal. Vai ter muita coisa aí pela frente, tá? Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, porque nós precisamos nos curar. Nós precisamos transformar a nossa vida com gestos simples, atitudes simples e uma escrita de livro é um grande começo, tá? Eu comecei dessa forma e hoje eu posso falar de vários assuntos, né? Então, eu lembro que no primeiro livro eu coloquei sobre a questão do multipotencial, né?
Por isso que eu buscava muitas coisas e não sabia o que exatamente eu queria. Mas a partir do livro, eu entendi que realmente eu poderia falar sobre vários assuntos e, além disso, ensinar sobre escrever livros, porque eu sei que é muito importante. Inclusive, estou para fazer um evento presencial na minha cidade, um evento simples, básico. Eu queria começar com algo simples para me testar, né? Convidar algumas pessoas a participar de algumas aulas sobre escrita de livros, né? Então eu estava querendo fazer esse fim de semana, mas não sei se vai dar certo. Mas qualquer coisa eu vou estar avisando aqui, vocês vão me acompanhar. E aí também, no caso, eu estaria abrindo uma live para mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui no presencial para vocês me acompanharem, tá? Mas vamos ver se vai dar certo, que ainda estou definindo a questão da idade e tal. Se vai poder vir criança, se vai poder vir adultos, se vai poder vir só adultos, né? Vai ser bem legal porque é algo que eu quero fazer e testar. Que eu faço aqui já no digital, mas eu acredito que no presencial, você sabe que eu gosto de ver resultado, né? Eu gosto de ver resultado nas pessoas, então no presencial também seria interessante, né? Nós estarmos testando e também começar a palestrar, fazer um movimento cultural aqui também e convidar você também na sua cidade, fazer o seu evento, fazer o seu momento particular aí de ensinar algo que você sabe, que vai ser muito legal, tá? Até para ajudar aí as pessoas ao seu redor, fazer com que elas também tenham esse desejo de contar a sua história, não ter medo da sua história, né? E eu sei que tem pessoas que, mas será que alguém vai ler? Algumas pessoas ficam muito presas na questão da compra, né? Será que alguém vai comprar? Será que alguém vai ler o meu livro? Né? Não me preocupa com isso não, tá? Pensa na cura que você vai passar no processo primeiro. Pensa no que você vai precisar resgatar, né? Por isso é importante nós estudarmos muito aí sobre a nossa mente, o nosso coração, a nossa história, porque existem coisas que nós vamos mexer, existem feridas que nós vamos tocar, e isso é um pouco perigoso muitas vezes. Então nós precisamos ir com calma, né? Eu falo porque no primeiro livro eu entrei em choro, né? Principalmente ali no final, né? No último capítulo, eu estava em pranto, mas estava escrevendo, né? Continuei a escrita até concluir o livro e de fato consegui concluí-lo, e depois tinha que enfrentar outra dor, que era entrar numa live, ficar ao vivo, enfrentar pessoas que estariam ali talvez comentando algo que não seria talvez legal ou que talvez seria uma necessidade de aprovação. Então fui destravando vários outros bloqueios, né? Sabemos aí, junto com o mentor Pablo Marçal, que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Então se você está com dificuldade de enfrentar algo, é porque aquilo ali está ligado com o seu propósito, né? Então nós precisamos sim enfrentar. A Alane perguntou de onde eu sou. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Cesário Lange, tá? Se a gente for analisar aí a proximidade, é perto de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, essas cidades assim que é a nossa redondeza aqui, né? Também tem a cidade vizinha que é Tatuí, nós chamamos de capital da música, né? Então são várias cidades aí, até inclusive uma vez eu fui em Nova Odessa, se eu não me engano, tudo meio nessa região também, né? Seja bem-vindo, Aparecido, tá? Então são lugares pertos, né? Por exemplo, para eu chegar até Alphaville, Barueri, eu gasto aí em torno de 1h40, só para você ter uma noção, então é bem perto, né? Então são lugares perto. Aqui na nossa cidade nós temos um lugar que é bem interessante para a gente fazer eventos, né? Então eu tô vendo, ajeitando esse espaço, que é como se fosse uma sala de anfiteatro, né? E tem espaço suficiente para 216 pessoas, né? Então é um lugar que provavelmente eu vou começar a fazer os meus movimentos, né? Só que é um espaço público, então a gente não pode cobrar, né? Como não pode fazer os nossos ingressos, então isso que tá limitando um pouquinho mais. Mas para a gente começar a apresentar o nosso movimento, seria muito interessante um lugar mais confortável para que venham pessoas de fora também, né? Ah, sim, você é de Barueri, né? Eu acho que eu já vi você falando sobre algum evento também de palestra, então é bem interessante. Quem sabe na próxima a gente participa também, né? No momento agora tá um pouco mais complexo para mim, mas logo logo a gente vai voltar com esses movimentos também aí de fora, né? Então bem legal. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram desse meu lançamento do 8º livro. Então se você ficou curioso, curiosa, me chame no direct, faça sua encomenda de livro. Alguns já estão vindo para mim que eu já vou poder despachar. E aí se não der, já vou fazer mais encomenda, então a gente vai ter mais livros aí, tá? Depois, inclusive, quero colocar nos meus stories os outros livros. Se você ficou curioso, também quer adquirir, também pode me chamar e eu vou estar enviando para você autografado, tá bom? E vou estar sempre aqui
fazendo as nossas lives, também trazendo conteúdo. Hoje não trouxe tantos conteúdos, hoje foi uma coisa mais normal, uma live assim mais comentada, uma live mais falada, né, pra gente poder trazer esses conteúdos sobre essa questão da coautoria, que eu gosto muito de falar. Mas na próxima eu quero trazer mais conteúdos aqui, tá bom? Aqui eu consideraria uma live 61, mas daí eu vou deixar mais pro lançamento. Na próxima live, daí eu vou falar que é a live 61, tá? Porque eu fiz mais de 100 lives já, porque a gente tem muitas lives aí que falam sobre lançamento, algumas eu fiz imersões, né? Algumas coisas especiais que eu fiz aqui também que eu não conto, tá? Ah lá, o Aparecido faz parte da família 1 milhão de amigos. Ah, legal. É isso mesmo, tá? Então, assim, é sempre importante que nós participemos de algum movimento, alguma mentoria, para a gente não ficar de fora, para a gente aproveitar esses momentos de livro, tá? E também, logo, também teremos aí uma coautoria com homens, tá bom? Então fiquem espertos aí. Eu tenho meu grupo chamado Homens Mais Fortes, que é onde meu esposo também está, então eu ajudo ele lá nos conteúdos, a gente coloca, inclusive esse mês, nós vamos trabalhar sobre personalidade, tá? Já trabalhamos vários assuntos dentro do grupo. São ferramentas que a gente coloca lá para que você se desenvolva também, né? Você aí que tem o seu marido também é uma grande proposta de colocar lá. E é um grupo que a gente fica fechado, né? Eu coloco algumas enquetes, coloco ferramentas, coloco materiais lá dentro para que você também se desenvolva, tá? Ah, o Aparecido já está no segundo livro, é isso mesmo, Aparecido. Olha, é muito importante que você escreva porque você vai destravando, né? Muitas vezes você quer fazer um livro e você não quer contar tudo. E aí você vai pro segundo livro, aí você fala assim, agora eu estou pronto para falar sobre aquele assunto que no primeiro eu não falei, né? Então aí você tem a oportunidade de destravar mais um pouco, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live de lançamento, tá? E a gente vai ficar por aqui. Eu quero deixar para você um abraço forte aí, um beijo no seu coração e até a próxima. E quem sabe a gente também vai estar lançando mais livros ou lançando mais alguma coisa, mas quero trazer mais conteúdos para vocês também, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima, tá? Já tiramos nosso print aqui. Vamos tirar mais um print então, vai? Para quem entrou depois também. Aí, acredito que vocês tiraram, né? Tire seus prints, faça depois lá suas marcações dos stories para eu poder repostar, tá bom? E pra gente fazer mais movimento. Quanto mais gente nós alcançarmos, mais fácil será para as pessoas entenderem a importância da escrita de livros, tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau!